Meu nome é Carolina Madeira. E o meu, Dimitri Lima. E esse é o Conexão Cidadão, o podcast oficial do Tribunal de Contas do Ceará. Todos os anos, o governo estadual deve enviar ao Tribunal de Contas um relatório sobre os atos realizados. No programa desta semana, vamos explicar o que é o processo de contas do governador. Carol, que tipos de atos são analisados no processo de contas do governador? De forma resumida, Dimitri, envolve os atos do governador e seus auxiliares nas funções de planejamento e execução dos planos e programas de governo. O diretor de contas de governo, ligado à Secretaria de Controle Externo, Daniel Façanha, vai explicar o que é verificado nas contas do governador. O processo de análise, das contas de governo, a questão relacionada ao Estado, do governador, é analisado basicamente os principais pontos que nortearam a gestão do Poder Executivo. São geralmente analisados as despesas com educação, saúde, despesa com pessoal e bem como alguns indicadores da gestão fiscal em que, durante aquele exercício, analisado. O trabalho ele consiste em verificar a conformidade dos atos da administração pública estadual de uma forma geral, certo? Se os relatórios fiscais, os demonstrativos, os balanços estão condizentes com o que foi executado pelas secretarias estaduais, como foi as principais políticas públicas, as principais políticas públicas aplicadas pelo governo e tentar mostrar para a sociedade e principalmente para a Assembleia Legislativa como foi essa atuação durante um determinado exercício. Mas para deixar mais explicado, me fala agora o top 5 dos atos analisados nas contas do governador. É possível verificar a aplicação mínima de recursos em saúde e educação, se foram respeitados os limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, como, por exemplo, despesas com pessoal e com endividamento, e se as exigências quanto à transparência pública foram atendidas. Você percebe que é uma análise sistêmica da atuação do governo. Com relação ao último ano, o de 2019, o TCE realizou a sessão para apreciar as contas do governador no início de julho, dia 2. Nessa sessão, o Pleno do Tribunal aprovou com ressalvas as contas do governador. É importante explicar aos ouvintes que o Pleno do Tribunal pode decidir pela aprovação com ressalvas ou desaprovação das contas. O relator desse processo foi o conselheiro Edilberto Pontes. O Tribunal julgou as contas, na verdade, um parecer prévio, que julga a Assembleia do Julgamento Político, pela regularidade com ressalvas. Então, o Tribunal considerou regulares as contas, mas fez algumas ressalvas. Então, de uma forma geral, é isso. Ele entende que devem ser aprovadas. As contas atenderam todos os limites que são exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, limite de endividamento, limite de gasto pessoal, e tudo foi atendido. Quais são as ressalvas? Tem alguns pontos que a gente entendeu que precisa melhorar. Por exemplo, na área de governança das renúncias e receitas, que acho que precisa melhorar isso, mais transparência nisso, uma avaliação e monitoramento mais claro, custo-benefício dessas renúncias e receitas precisa estar mais bem explicitado. Então, isso que é uma recomendação que o Tribunal está fazendo. Na área de gasto pessoal, uma série de gastos precisam ter mais atenção, por exemplo, gasto pensionista, esses gastos com essas organizações sociais, precisa ter uma atenção maior, porque esse impacto do caixa. São essas, de uma forma geral, as observações que o Tribunal fez. É possível acessar no portal do TCE Ceará os documentos das contas do governador. O endereço é tce.ce.gov.br. Clique na aba Jurisdicionado, selecione Fiscalização e Controle, opção Fiscalizações, Contas de Governo. Lá você encontra o relatório do voto do relator do processo e o parecer do Ministério Público de Contas. Também foi produzido uma síntese para o cidadão, com um resumo das principais decisões presentes no processo de contas. Isso foi bem legal, viu, Carol? Agora eu te pergunto uma coisa. E as contas de governo municipais? Boa pergunta, Dimitri. Vamos deixar isso em um outro episódio. Só precisa acompanhar a gente. Por enquanto, é possível ouvir esse podcast no canal oficial do TCE Ceará no YouTube. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o podcast oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. A gente se vê por aí. Até a próxima!